Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, 1 minutinho, 15 graus hoje. Começou a esfriar um pouquinho, né? Tinha uma semana de verão. E está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje: não se pode servir a Deus e a Mamon. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, seu comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049-1200, o WhatsApp 2049-1212, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto ali na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. E também você pode acompanhar o programa, é lógico, pelo seu rádio, na frequência 1330 AM, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco a nossa amiga Thaís de Andrade, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Thaís. Bem-vinda. Bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Também o nosso amigo Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia, Mauri, bom dia aos colegas da bancada, e de uma forma muito fraternal a nossa saudação a todos os ouvintes. E também o nosso bom dia ao amigo Roberto Giovannone, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Roberto. Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. E o Roberto hoje vai estar aí na responsabilidade de coordenar os canais de comunicação aí da rádio, que é o seu recado tanto no Face, tanto como no WhatsApp ou pelo telefone, enfim. E queremos agradecer o apoio da imobiliária Nostra Casa e da Escala Construtora, e também aqueles que, voluntária e anonimamente, contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Eu agora peço licença a todos para a gente ouvir juntos o recado da Escala Construtora e da imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Escalaconstrutora.com.br. Já estamos de volta, né, com o nosso programa Hora Espírita, e o assunto hoje: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o programa de hoje terá como base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, com o título de mesmo nome: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Participe conosco, envie suas dúvidas ou contribuições, teremos prazer em lhe responder. Então, se no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um tema destes todo para explicar que não se pode servir a Deus e a Mamon, é porque lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 13, está escrito que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou se odiará a um
e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Já vamos direto então dizer o que significa mamon para vocês. Mamon, em hebraico, significa dinheiro, personificando assim a ganância e a avareza, o apego aos bens materiais. Então, neste programa, buscaremos interpretar à luz da doutrina espírita algumas passagens e parábolas de Jesus que nos remetem a esse tema que é sempre atual, a da desigualdade e o objetivo das riquezas, do significado da verdadeira propriedade e da necessidade de nosso desprendimento dos bens terrenos. Então, como uma primeira parábola, assim, podemos dizer, para estudarmos hoje, encontra-se em Mateus, no capítulo 19, nos versículos 16 a 24, a passagem no qual Jesus conversava com um jovem rico. E após a conversa, ele diz aos discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Thaís, quais foram as circunstâncias que levaram Jesus a falar isso aos apóstolos? E qual o significado dessa afirmação tão importante para todos? Primeiro é interessante que a gente entenda a situação que ocorreu. Esse jovem moço, esse jovem rico, ele era um judeu de uma família bastante rica, abastada, de posses, e que dentro da sua cultura religiosa, dentro do judaísmo, ele cumpria fielmente todas as determinações da lei antiga, da lei de Moisés, inclusive os mandamentos. Mas quando ele chega a Jesus, quando ele se aproxima, ele já chega assim, bom mestre, né? E Jesus pergunta para eles: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Então Jesus, no início do diálogo com ele, já começa a nos dar mais uma lição, né? Da humildade de Jesus e da bondade suprema que nós ainda não compreendemos de Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus queria explicar a esse jovem, porque esse jovem ainda tinha certas angústias e dúvidas. Ele queria saber o que ele precisava para fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus então disse para ele: não, você deverá seguir os mandamentos. E o jovem então, né, disse que seguia os mandamentos. Jesus citou todos os mandamentos e ele disse: não, mas eu tenho cumprido todos eles. Mas o jovem, mesmo assim, né, não se dava por satisfeito. É interessante que a gente note nessa passagem que Jesus compreendia que nós, dentro da nossa pequenez, da nossa imperfeição, dentro do nosso nível evolutivo, tudo aquilo que o jovem já vinha fazendo era muito bom. Mas o jovem insistiu. E Jesus disse: não, você quer ser perfeito? E o jovem disse sim. E então você deverá, né, vender todos os seus bens, dar todos os seus bens aos pobres e seguir-me. E daí então o jovem, né, sente que aquilo ali ele não poderia fazer, porque naquele momento se tem a noção exata do quanto os bens, de quanto as nossas posses ainda nos prendem a esse mundo material, ainda nos forçam a não termos, né, toda essa abnegação que Jesus propôs ao jovem. Jesus propõe ao jovem um estado de elevação que ele não podia suportar naquele seu momento, naquele seu nível evolutivo. E é interessante que a gente entenda que Jesus pergunta para ele: você quer ser perfeito? Perfeição é algo de grandes espíritos, de missionários. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo do próprio Francisco de Assis, né, que se despiu de todos que o seu pai era rico, ele se despe de toda a sua fortuna, inclusive das suas roupas, e segue o Cristo. Mas isso é das almas elevadas. E por que Jesus fez toda essa explicação, né, para o jovem, e depois então ele vai explicar isso aos seus discípulos?
porque Jesus se preocupava muito em fazer com que os discípulos entendessem o fundo da sua mensagem, porque eles iam ser os disseminadores, né, da sua palavra. Então Jesus explica para eles, diz assim, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Mas agora nós não temos que interpretar o significado dessas palavras de Jesus. Quando a gente vai interpretar qualquer mensagem do Evangelho, a gente tem que pensar nos princípios gerais, vamos dizer assim. Em Deus, em primeiro lugar isso. Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele faria alguma coisa para o mal? Jamais. Ele daria alguma prova que alguém não poderia suportar? Jamais. Então, não existe uma sentença aí determinando que o rico está condenado. O que ele quer dizer com isso é o quanto o apego aos bens materiais dificulta a nossa evolução. Né? O quanto nós ainda somos apegados ao dinheiro, à matéria, e que isso nos traz infelicidade e nos afasta das questões espirituais. Então é bem importante que nessa passagem a gente entenda que não é uma sentença. Ah, você é rico, você não vai entrar no reino dos céus. Não. Ele está dizendo do grande apego que o dinheiro faz e transforma as pessoas. Essa é a principal mensagem, né, dessa questão. O Dalpiva, por favor. O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus poderia ter dito o nome do jovem. Mas ele usa uma atemporalidade, não é atemporal. Um jovem. Uhum. Esse jovem pode ser o de hoje. E é o de hoje. Quer dizer, não é aquele jovem, não está se referindo àquele jovem. Né? Então, as suas mensagens não estão personalizadas numa pessoa, estão personalizadas em nós. Todos aqueles que estão naquela condição. Me parece interessantíssimo abordar essa... Não, mas é daquele tempo. Não, é de agora. É de hoje. Né? Quantos jovens e quantos adultos mais avançados de ideia estão na posição deste jovem que Jesus usou para transmitir essa mensagem? Fala, Roberto. Eu também me chamo a atenção, olhando para um outro ponto de vista, né? O jovem já era bom, né? Ele já não pecava, segundo a lei da época, né? Ele já seguia as leis de Moisés lá, não roubar, não matar. Ele já fazia muita coisa que talvez naquele tempo ainda uma grande parte das pessoas ainda fazia. Né? Olha, vamos olhar um aspecto positivo. Às vezes a gente olha e pensa assim, né? Bah, quanto que me falta para virar anjo? Entende? Mas não, nós temos que olhar do lado positivo. A gente já cresceu, a gente já melhorou. Esse jovem já estava faltando isso aí. Vai demandar mais um tempo, mas ele já tinha uma série de conquistas como uma boa pessoa. Né? Faltava, e realmente é normal isso, não tem nada de anormal em termos de humanidade você ter esse apego. Mas Jesus lhe deu o aviso, teu próximo passo é isso aqui. Né? Tem um aspecto positivo, né? Você já cresceu numa série de coisas e tem mais uns passinhos para dar, né? E jovem, se a gente olhar pelo lado espiritual, o jovem ainda não é a pessoa que adquiriu a sua maturidade espiritual, né? Nesse aspecto também deve ser considerado. E essas leis, eram mais de 700 leis, que dizia desde o momento da pessoa acordar até ao dormir, todas as normas e regras que tinham que ser seguidas. Não era nada fácil mesmo para as pessoas, né, seguir tudo isso. Então, se esse jovem já tinha esse entendimento de seguir essas leis, e faltava-lhe apenas e tão somente, como disse o Roberto, a condição de poder se desapegar dos bens terrenos, que é uma das grandes dificuldades da matéria de nós encarnados. Daí a gente tem que perguntar o seguinte: se então a riqueza
é considerada uma prova para nós da Alpiva, ao contrário do que pensa a maioria, de que a riqueza é uma das maiores causas da felicidade. Ela pode ser uma prova, olhando pelo lado espírita? Eu iniciaria Pelo contrário. a consideração dessa resposta a partir da consideração que a Thaís fez, de que quando Jesus fala de que é mais fácil um camelo passar pelo barco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, parece que não está nos criando um obstáculo àqueles que possuem a riqueza da sua salvação. Mas não é essa a interpretação fria da lei. Temos que interpretar a mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem é esta, que a riqueza é uma prova das mais difíceis, mais do que a miséria. Por que essa riqueza é uma prova das mais difíceis? Porque ela vai nos estimular, nos oferece a oportunidade das tentações, do orgulho, da prepotência, da vaidade, do egoísmo. Todos esses valores inferiores, a riqueza, porque eu tenho o poder, eu tenho o dinheiro, e no mundo material nós sabemos disso. Quem tem se coloca numa posição mais elevada. Aqueles que têm uma autoridade se colocam numa posição mais elevada. Ele tem a posição da autoridade civil. Mas a autoridade pode ser exercida com amor, com ternura, e não com a ignorância e com a agressividade. E é isso que a prova da riqueza nos coloca. Estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 6 do segundo livro, ele trata essa questão, Kardec trata essa questão. Porque quando nós estamos no outro lado do oceano da vida, estamos lá nos preparando para vir para cá, nós participamos da escolha das nossas provas, evidentemente não dos detalhes, mas da prova genérica. E eu, pelo que eu tenho do meu passado, eu vou querer vir para fazer esta prova da riqueza, para testar o meu orgulho, a minha vaidade, todos esses valores inferiores. E quando aqui chego, com a riqueza que Deus me emprestou, para mim fazer esta prova de evolução espiritual, eu fraquejo, eu falho. É interessante também a gente notar que tem o lado assim do apego, e tem aquele lado assim também da prodigalidade que falam, do esbanjamento, que também é contrário, né? Porque a pessoa acha assim, não, eu gasto à vontade, então eu não sou apegada. O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, eu compro o que eu quero, e eu gasto, e eu faço, e às vezes uso e dou ele, mas não para fins que sejamos assim, mais dignos. E o que acontece? Isso também não está correto, né? Tem a avareza, tem a prodigalidade, são várias versões do apego ao dinheiro de forma disfarçada, né? Às vezes a pessoa assim, guarda, não, mas eu estou juntando isso em prol da minha família, em prol dos meus filhos, mas na verdade, no fundo, isso ainda é o apego. Não é, a pessoa não está preocupada, né, com o destino, mas no fundo é o guardar, é o ter, é o sentir-se seguro com aquilo, né? O que é importante é observar também, fazer um registro, que a riqueza não é o mal. Quer dizer, ela está colocada na nossa mão para quê? Para a prática do bem. Né? Então, esse é um tema que tem que desenvolver. E o Roberto? A riqueza, se nós formos pensar aqui agora, vamos resumir, onde nós estamos sentados aqui agora? Uma sala forrada com uma tecnologia para não dar eco no som. Eu estou falando num negócio aqui elétrico, está sendo transmitido, está aqui no Facebook, no WhatsApp, aqui, irmãos de Tubarão, de Jaraguá, ou seja, da onde saiu isso? Eu falo aqui em Chapecó, no centro da cidade, tem para todos os recantos do Brasil, via internet, via onda de rádio, nos ouvindo. Tecnologia. Alguém teve dinheiro e teve a ideia, a boa vontade e desenvolveu as tecnologias, que são para o conforto do ser humano. Então o dinheiro é necessário no mundo neste sentido,
para trazer o desenvolvimento, trazer todos os avanços tecnológicos na medicina, na saúde, no meio ambiente, que aliás estamos precisando um pouco mais de atenção nisso. Ele é necessário para isso, né? O que é preocupante é quando você vê uma parcela da humanidade, tomara Deus que esteja diminuindo, que a sua atenção principal é em ter e acumular e exercer esse poder, não importa o que tiver na minha frente. Eu não vou ter eu vou desenvolver aqui agora um microfone micro que gruda na bochecha do cara aqui e não precisa ficar apontando, entende? Desenvolver uma tecnologia mais prática, mais fácil, isso vai se transferir como um benefício para toda uma sociedade. O cara vai ganhar dinheiro com a empresa dele. Vai, mas se ele não ganhar, ele não pode investir em outras coisas. Aí que vem a índole de quem tem o poder de como é que ele manobra isso em prol da humanidade. Seria a parábola dos talentos? A própria. Então, continua, por favor. Como é que se faz como é que recomenda, então, esse uso da fortuna? Pois é, a parábola dos talentos, que está no mesmo capítulo, basicamente assim, um senhor de terras, né, muito rico na época, ia fazer uma longa viagem e pegou 2 ou 3 funcionários que ele considerava com potencial exemplares, e a um deles ele deu 5 talentos, era uma moeda da época, né? Claro, tudo isso é simbólico. No outro ele deu 2 e no outro ele deu 1. E disse, eu vou viajar, cuidem bem disso e façam isso produzir. Quando ele voltou, chamou-o de 5 e disse, muito bem, o que tu fez com os 5? Meu senhor, eu investi, eu mexi aqui, eu negociei, eu trabalhei, rendi mais 5. Parabéns, fiel servidor. Honraste o teu compromisso. Vais ganhar uma promoção aqui. Pegou de 2 talentos a mesma coisa. Não, eu dobrei os 2, não, fiel servidor. E o do 1? O do 1 disse assim, eu vou enterrar esse 1 aqui, pelo menos eu devolvo o 1 dele, né? E não fico devendo nada. O que o senhor lhe disse? Eu vou até ler aqui. Pelo menos colocasse o meu dinheiro na mão dos banqueiros, pelo menos para ganhar um pouco de juro. Servidor preguiçoso. Não fizeste nada com o talento que eu te dei. Vamos transferir isso, né? Como tem muito simbolismo nessas parábolas. O talento aqui, no caso, era uma moeda da época, um meio de troca. Vamos colocar esse talento como, além do talento a moeda, o talento, o nosso talento. O que eu tenho como bagagem aqui? O que eu já acumulei nas minhas existências como maturidade espiritual, como inteligência, mais do que a inteligência, a sabedoria. Saber aplicar a inteligência em prol do benefício comum. Isto é sabedoria. Ser inteligente está cheio, mas ganancioso também está cheio. Ser sábio é o que está nos faltando. Então, o que o Senhor condenou, e até diz ali, haverá choro e ranger de dentes, que vai ser condenado, como quem diz assim, você tem os seus talentos. Mas eu só tinha 1, é muito pouco. Comparado com aquele que tem 5, aquele cara é muito mais esperto, muito mais ligado, muito mais ligeiro. Não existe, né? Todos nós estamos numa progressão espiritual. Se eu tenho 1 talento só hoje, eu só sei sentar tijolo. Muito bem, meu amigo, vá sentar tijolo dignamente. O outro tem 5, não, mas ele tem capacidade para ser um grande empresário, tem uma grande empresa com 5.000 funcionários. É o talento dele, é a prova dele, a prova da riqueza, nós estávamos falando, né? Ele tem talentos, ele tem acúmulos espirituais, experiências para poder dar conta desse desafio. Esse que só sabe, sem nenhuma crítica, né? Que só sabe fazer um trabalho mais simples, vamos dizer, para o mundo de hoje, não quer dizer que isso não tenha valor. Tudo se aprende. Quem é que vai aprender a sentar tijolo se não for com um que já sabe sentar um tijolo decentemente?
A parábola dos talentos nos reflete muito a isso, nos remete muito a isso, né? Usarmos as nossas capacidades, não importa se pequenas ou grandes, mas para o nosso benefício, o nosso progresso, o nosso bem-estar, o nosso conforto e, em seguidinha, a gente, estando num bom nível de equilíbrio, promover isso, disseminar, divulgar, ensinar, orientar, acolher, consolar, tudo o que se pode fazer para tanta gente necessitada de apoio, de esclarecimento e de progresso nas suas vidas. Roberto, é importante também que a gente diga que, fazendo uma comparação, né, da parábola dos talentos com o uso da fortuna, por exemplo, é interessante que se diga que quando esse senhor deu 5, 2 e 1 talento, aqui na parábola diz que ele deu segundo as diferentes capacidades de cada um de gerir aquilo ali. E, claro, assim, essa parábola dos talentos tem várias interpretações. O Roberto fez uma interpretação no sentido dos dons espirituais que Deus nos proporciona, né? Da nossa capacidade, a nossa inteligência. E aqui ele fala, de acordo com a diferente capacidade de cada um. E se nós trouxermos essa interpretação em relação à fortuna, a gente também pode pensar assim, então, de acordo com aquele que tem mais potencial, o Senhor deu uma determinada fortuna para ele. Aquele que tem um menor potencial deu uma fortuna um pouco menor. Mas o que ele espera que nós fizemos com essa fortuna? Ele quer que nós a multipliquemos, não no sentido de eu vou sair daqui e vou ter dobrado, mas dobrado para mim. O sentido da multiplicação dessa fortuna que ele nos dá é o que você fez a nível social daquilo ali. Porque a gente vê, por exemplo, há quanta gente, graças a Deus, no mundo, a gente vê artistas milionários, jogadores de futebol milionários, e que eles investem muito dinheiro em hospitais, em auxílio às pessoas da África, criando postos de saúde, atendimento, tantos fins sociais que são necessários, criando empregos, indústrias. É nesse sentido que Deus quer que a gente multiplique esses talentos que ele dá. O dinheiro, ele tem uma função importantíssima na sociedade. A riqueza tem uma função importantíssima, que é criar progresso, criar desenvolvimento, criar trabalho, porque não adianta, é aquela questão, né? Não adianta você dar o peixe, você precisa ensinar a pescar. Deus quer que a gente dê oportunidades de ensino, de educação, de trabalho, promova as artes. Então esse é o papel da riqueza, esse é o papel que Deus quer que aqueles a quem foi emprestado, porque nada a gente possui, tudo são, né, empréstimos que Deus nos confia para que nós o multipliquemos. Agora, aquele servidor que guardou e devolveu, ele não fez nada com aquilo que Deus lhe deu, né? Só pensou nele, né? Só pensou vou guardar nele, aqui, vou tá guardar, tudo certo. vou usar só para aquilo que eu precisar, não vou frutificar com nada. Então ele se equivocou, ele vai ter outras oportunidades. Mas a intenção, o papel da riqueza é esse, é o de frutificar e de fazer com que as pessoas tenham melhores condições de evolução. Muito bem, são 8h29, o tempo passa já, né? Já estamos na metade do Rapidinho. programa. E Não vocês... deu nem para juntar uns talentos aqui ainda. E você está ouvindo então o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. E se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone é 2049-1200, WhatsApp 2049-1212 e ainda no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar a sua mensagem direto na live do programa. E as perguntas todas, se não respondidas durante o programa, serão respondidas após, sempre à luz da doutrina espírita. Roberto, pode nos dar aí as primeiras participações, por favor? Sim, temos via WhatsApp uma participação, olha só, né? No tempo que eu era piá, a rádio alcançava ali em Xanxerê, olha lá, né? Hoje, pela internet, nós temos um ouvinte aqui, Ailton Correia, de Tubarão. Cada programa aprendo mais sobre a doutrina espírita e assim melhora a minha evolução aqui na Terra. Muito bem, muito obrigado, Ailton, pela sua participação.
Temos várias participações, como sempre, muitos amigos que eu vejo pelos nomes aqui que frequentemente acompanham os nossos programas no sábado. Muitas saudações. A Sônia Maria, bom dia. Compreender sobre este assunto nos traz benefícios à nossa vida espiritual. Isso mesmo, Sônia, temos que sair só da moeda, temos que entrar na mente. Enfim, uma série de saudações aqui, não temos até o momento nenhuma pergunta mais específica assim, mas grande acompanhamento aqui pelas redes sociais, o WhatsApp e Facebook. E tem a Liliane ali, Bianchetti Cremonini. Ela tá mandando um abraço pro pai, o Lídio Bianchetti Deixa eu ver e aqui Marli que eu passei. Gato, lá tá no aqui. comecinho, né? Liliane... É. Um abraço pro meu pai Lídio Branquete e a Marli Gato, aí de Chapecó na escuta. Liliane Cremonini. Bom dia, Liliane. Eu não sei de onde que ela está, mas não, Não é importa, de tá no Chapecó, mundo. né? Não é de Estamos em Chapecó. conexão. Está na Terra, Tá na Terra. é encarnado. Não, podia dizer, ó, tô aqui em tal... mas daí a gente já dizia, né? Agradecemos a sua participação, então, e obrigado aí, Roberto, e também Thaís, Celso, né, que estão debatendo hoje. E lembrando que todos os programas estão disponíveis no Facebook. Os programas de 2019 estão também no YouTube. Basta você chegar e procurar lá, Hora Espírita Chapecó. Dando sequência, Thaís, no tocante à desigualdade das riquezas, uns muito, outros nada ou pouco, o que nos diz a espiritualidade, a doutrina espírita sobre isso? Essa questão é bem interessante também, porque as pessoas, né, ficam questionando isso e muitas vezes exigem respostas de Deus, da espiritualidade, mas por que tanta diferença, tanta desigualdade no mundo? E isso é uma questão que a reencarnação, que a doutrina, né, das vidas sucessivas, já vai nos esclarecendo aos poucos. E é muito fácil a gente perceber isso. O próprio Evangelho ele nos diz, as riquezas são distribuídas de forma desigual porque nós somos diferentes. Nem todos têm o mesmo grau de inteligência, nem todos têm o mesmo talento, até como o Roberto falou ali, né, os talentos, né, nos são dados de forma diferente, nós adquirimos ao longo das nossas existências, é o esforço de cada um. Nem todos são igualmente previdentes, nem todos são igualmente moderados, laboriosos. Então isso tudo faz com que as riquezas não se acumulem ou se repartam de forma equitativa. A gente também, a própria espiritualidade nos diz, se fosse pego todo o dinheiro, todas as riquezas, né, e dividido igualmente, em pouco tempo esse equilíbrio já seria modificado, em razão dessas mesmas características pessoais de cada um. Porque um produzirá mais, o outro ia gastar tudo. E isso é uma coisa assim, a gente pode dar um exemplo bem comum, que todo mundo já ouviu falar, daquele que ganha na loteria. Quantos ganham na loteria e dizem, tá com a vida realizada, nunca mais vai precisar fazer nada, ganhou a felicidade e passou um tempinho, o que acontece com o sujeito? Não tem mais nada. E isso é bem comum. Então isso prova que realmente não é uma questão de repartição, é uma questão de evolução de cada um. E tem uma outra explicação que a espiritualidade nos dá. Isso não é também produtivo e não auxilia no progresso, porque há necessidade de grandes riquezas para o desenvolvimento da humanidade. Se não fossem grandes riquezas, não haveria como você estimular o progresso. Como é que você vai construir uma grande indústria? Como é que você vai desenvolver um projeto de uma cura de uma doença, de uma pesquisa científica? Isso envolve, às vezes, milhões, bilhões, e isso é necessário. Vai ajudar a colaborar para a humanidade inteira evoluir ou estabelecer a cura de uma determinada doença. Então, há necessidade que determinados valores sejam concentrados. Então, tudo dentro da sabedoria divina é perfeito. Nós é que ainda não temos nessa condição de compreender. E nós precisamos também ver realmente esse lado da nossa evolução. Que cada um está dentro do seu nível e vai compreender isso, né, de acordo com a sua capacidade.
Nos entrou uma mensagem aqui agora no WhatsApp da Odete Paiano, só não sei de que cidade é. Diz assim, uma daquelas imagens, né? Bom dia, umas lindas flores. Ótima sexta-feira, sábado. Não busque um novo caminho, busque um novo jeito de caminhar, né? Isso me remete agora ao que a Thaís estava falando. A gente, quem tem um mundo ainda muito material, mas quem tem um pouco mais de necessidades, às vezes se revolta muito com essa realidade, né? E tem que entender que isso faz parte de uma etapa, é um ano escolar, nós vamos passar por isso com resignação, com obediência, com disciplina, se aprimorando, e depois numa outra etapa eu vou ter outras oportunidades. Esse entendimento da vida espiritual, da vida ampla, né, da vida completa, são centenas de encarnações, é que começa a fazer a diferença, para a gente não sofrer tanto com essas angústias do dia a dia. Pensa, meu Deus, isso não vai terminar. Vai, filho, calma. Né? Você está nessa etapa aqui, o seu talento agora é para isso, depois você vai aprendendo outras coisas. Então é um novo jeito de caminhar, né? Com aceitação, com resignação. Isso não quer dizer parar, sentar no muro e ficar chorando o dia inteiro. Não, vai se mexer conforme as tuas possibilidades. Se existe justiça divina, o que nós estamos passando é o exercício da justiça divina. E nesse momento eu passo, e aí lembro do Chico Xavier quando diz, nasceste no ambiente, na família que necessitava, nas condições materiais. Não tem nem mais nem menos, mas o justo para a tua evolução nesta passagem. E se nós não entendemos a reencarnação, que somos espíritos em processo evolutivo, que estamos passando um lapso de tempo muito curto aqui, né, nós vamos compreender. E tem que perguntar o que eu fiz nas passadas. Isso que eu estou passando não é nada mais do que a correção que eu preciso fazer, né, da repetição do ano escolar que eu estou passando, porque alguma coisa eu fiquei em débito. Dalpiva, agora assim, a gente vê muito nas casas espíritas, né, muitas pessoas que procuram e ficam às vezes se questionando. Tem como eu saber o que foi que eu fiz na outra para estar assim? É assim, ó, a gente não vai saber aqui. Não tem como. Eu acordei um dia, sonhei, eu fui isso, aquilo, não, pode esquecer. Quando nós estivermos no mundo espiritual, em algum dos nossos idas e vindas, conforme a necessidade e o mérito de cada situação, nós vamos ser esclarecidos. Sim. O importante disso tudo é consolador saber isso aqui. Bom, seja lá o que for que eu fiz, se eu estou em algum sofrimento que seja, vamos lá, eu devo ter feito alguma coisa errada. Então, este sofrimento, esta dor, não é só para doer. Deus não é vingativo. Deus é educador. Então, esta dor, ela tá me doendo o dedão. Quer dizer o quê? Eu bati o dedão na porta do carro. Então tá. Então cuida quando for fechar o carro para não bater o dedão. Então, as dores que se sente são estímulos para a gente olhar para dentro de si e procurar o que eu posso ter feito condizente com isso e não seguir mais nesse caminho. Buscar outras formas de se conviver. E aí a gente passa a aceitar isso com mais tranquilidade. 8h39, voltamos então agora ao tema que é hoje, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O servir significa que você está em obediência com aquele ser, com aquela coisa. Então, por que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, que é o tema de hoje? E dentro desse tema, na necessidade urgente, que a gente já viu até o desenvolvimento do programa até agora, de um desprendimento. Não quer dizer que você não tenha que ostentar a riqueza ou administrar a riqueza que lhes foi colocada. Não é nada disso. Você pode ter a maior riqueza do mundo, que é a parábola daquela senhora que foi dar aquela quantidade de doação, que era o máximo que ela tinha, enquanto que os outros que tinham um monte iam lá ostentando, o óbolo da viúva, né? E dando dinheiro que não faziam falta para eles, volumes enormes, e saíam dizendo, eu doei
tal quantia. Então, a necessidade do desprendimento dos bens terrenos da Alpiva na parábola do mal rico e também cujas terras, né, que lhe produziram em abundância. Tu pode relembrar um pouco essa parábola e nos comentar sobre ela? Tem duas parábolas que se enquadram nessa temática. Este era um proprietário que tinha o seu celeiro já com conforto, tinha a sua reserva para seu sustento, mas aquela safra, aquela colheita seria extremamente abundante. E ele pensou consigo, eu vou mandar desmanchar os meus celeiros, fazer celeiros maiores e depois vou recolher toda a minha produção desta safra e aí vou descansar. Eu terei o alimento para o resto dos meus dias, né? Usufruir. Só. Estou seguro aqui. Uhum. E a outra parábola é a parábola do rico que tinha uma vida extremamente confortável e na porta da sua casa tinha lá um pobre que não esperava que da migalha que caísse da mesa pudesse ele sustentar, o Lázaro. Quando o grande produtor, o grande agricultor, vamos assim dizer, porque Jesus usa essa figura da produção de alimentos, planejou a ampliação dos seus celeiros, ele não estava preocupado na vida posterior. Ele estava preocupado nas questões materiais. Esqueceu de visualizar o que ele estava fazendo aqui, para onde ele ia, né? E naquela mesma noite, ele foi retirado do plano material e levado para o plano espiritual. Então ele não estava preparado. Ele estava, como diz, na avareza de garantir a sua segurança material, mas não estava capitalizando para levar junto a sua bagagem espiritual, para quando chegasse a apresentar ao Criador o que ele tinha de riqueza, qual é as joias que ele estava levando, né? Da mesma forma, este rico que só foi visualizar a problemática dele quando ele desencarnou e que viu Lázaro numa situação muito melhor. Por quê? Porque Lázaro recebeu a passagem dele aqui com serenidade, acolheu os ensinamentos do Cristo, né? E quando retornou lá, ele estava numa situação muito melhor, a ponto que ele não tinha condição de ajudar a este rico, porque a distância era muito grande, né? E ele alguém que já tinha recebido aqui na Terra também. Então é importante ter essa sensibilidade. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Precisamos ter essa reflexão. Precisamos saber que estamos aqui de passagem, tão somente, né? E que todo esse patrimônio que nós temos aqui é para nos servir, para poder nos preparar para a vida espiritual. O nosso verdadeiro capital é aquilo que nós levamos das nossas boas ações, e não daquilo que nós entesouramos aqui na Terra. E é interessante também a gente ver, né, que o Lázaro ali representa o pobre, a prova da pobreza, né? E a prova da pobreza, ela tem o sentido da resignação e da paciência. Isso não significa que a pessoa não deva buscar melhorar e progredir, sempre melhorar e progredir. Mas a pobreza nos faz também refletir. Porque a gente, pensando nas reencarnações, muitas vezes aquele que fez mau uso da riqueza, ele vai vir numa condição da pobreza. E aquele que se resignou, que soube, né, cumprir essa etapa evolutiva dele, ele vai vir na condição da riqueza. Então nós estamos sendo constantemente provados no decorrer das nossas vidas, né, das nossas reencarnações, nesses dois aspectos. Porque é interessante também que se diga que o Evangelho, nessa parte, ele é muito rico, tem muita coisa para falar, nós não vamos conseguir falar tudo aqui, mas ele fala também, assim, que muitas vezes aqueles que já foram pobres, já experimentaram essa dor, né, ganham uma fortuna, e nesse momento, o que se espera? Né? Você já passou por isso, já passou, então você vai compreender e vai ajudar o seu irmão, e essas pessoas, às vezes, se revelam completamente o contrário, egoístas, ostentam e não
enxergam aqueles que estão passando pela mesma situação que ela passou. Então vejam como a gente realmente está, essa vida na Terra é uma prova para todos nós, na pobreza, na riqueza, testando o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o quanto a gente tem que aprender ainda com os ensinamentos do Cristo. Pois é, né? Nós teríamos que nos projetar sempre. Daqui 150 anos, esta casa que estou sofrendo tanto para ter ou ambicionando tanto, esse carro que eu sonho tanto, que diferença fará daqui 150 anos para mim, né? Então, aonde eu estou colocando todo o meu esforço no momento para obter esse carro que daqui 150 anos não fará diferença nenhuma para mim, ou estou também, claro, vou me esforçando para melhorar materialmente, mas também pensando no meu preparo espiritual, né? Muito bem, o assunto é interessante, já estamos nos encaminhando para o final do programa, a Hora Espírita, com o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Agora são então 8h46, minha gente. Corre, o tempo voa, né? Queremos aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Aos colaboradores voluntários, a imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora, nosso muito obrigado. Convido você para ouvir conosco o recado da Escala Construtora e da imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. 2 vezes por semana. Muito bem, muito interessante o programa de hoje, a gente estava até vendo aqui. E o tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o programa Hora Espírita, como você já sabe. Então, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu. O que ele simboliza, Roberto? Ele é baixinho, subiu na árvore, ele era rico. Exatamente. Né? O Zaqueu, eu vou até ler porque eu não consigo gravar tudo. Uhum. O Zaqueu vivia em Jericó, ele era chefe dos publicanos, né? Publicanos naquele tempo do Império Romano eram os arrecadadores de impostos. Já viu, né? Dinheiro, o Zaqueu era rico, resumindo, era rico. Pouco mais rico do que isso que você está imaginando aí. Mas o Zaqueu vai saber lá por alguma coisa, ouvia falar de Jesus e queria conhecer o tal cidadão. E sabendo que Jesus estava chegando em Jericó, saiu correndo, mas ele não conseguia, né? Ele era pequenininho, aparecer no meio da multidão, até que ele subiu, eu não sei bem se é uma árvore, o que é um cômoro aqui. É uma árvore. É uma árvore. Uhum. Mas Jesus, com a sua sensibilidade, né? A sua anteninha diferente ali, daqui a pouco olhou e disse: Ô Zaqueu, eu vou te enxergar, eu vou dormir na tua casa hoje, tá? Só para te avisar. Não, maravilha, é uma alegria em recebê-lo. Ora, um publicano do Império Romano receber aquele Messias lá que estava querendo transformar o mundo, tinha alguma coisa diferente esse Zaqueu. Bom, chegando na casa de Zaqueu, recebeu com alegria e tal, e as pessoas em volta ali, os da rua, diziam assim: Ih, olha lá, o mestre vai se hospedar na casa de um homem de má vida. Era um julgamento. É rico, é de má vida. Quando, chegando na casa, entraram, o Zaqueu disse assim, o Jesus perguntou: e daí, Zaqueu, como é que tá tudo aí? Ele: Senhor, é o seguinte, eu vou tentar resumir. Eu dou a metade dos meus bens aos pobres.
E se eu causei algum dano a alguém, no que quer que seja, eu vou retribuir em quádruplo, em 4 vezes. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Muito bem. Olhando disso tudo que a gente conversou agora, né, que as riquezas tendem a nos puxar para um lado muito egoísta, muito orgulhoso, Zaqueu já tinha lá, com certeza, já uma boa progressão espiritual, que olhava aquela riqueza toda, aquela fortuna toda, e disse: eu não preciso tudo isso. E nós estávamos falando do Lázaro, né, na porta daquela família rica. Lázaro dormia na porta do cara. E o cara não dava uma migalha, tá ali até no evangelho, só os cachorros, os cães vinham lamber as feridas. Depois foi pedir perdão. Tu tens a tua oportunidade de exercer compaixão. Tu não viu? Tá bom, meu amigo, vamos ter outra chance, só que tu vai ter que, né, dar uma raladinha ali, repetir o ano e tal. O Zaqueu já estava num passo adiante. E aí, Faltava oportunidade. faltava oportunidade. Não, o Zaqueu já fazia. O outro rico faltava oportunidade. O Zaqueu já fazia, eu dou a metade. Mas aí a gente, passando todo esse capítulo aqui, fala muito assim: a esmola, ela é necessária em muitos casos, mas o mais importante, como a Thaís falou, né, ensinar a pescar, quer dizer, promover o desenvolvimento e o trabalho. Temos que adequar as coisas à época. Naquele tempo, 2000 e tantos anos atrás, não era tão fácil assim de ter trabalho como se tem hoje. Eu faço uma indústria, um comércio, alguma coisa. Então, a esmola, o donativo, a doação era uma prática usual. E assim, era aquela coisa: quem era rico mesmo. E quem não era, não era mesmo. Havia as duas classes. E o Zaqueu lá, né, vai saber por quê. A gente sabe, isso é maturidade, desenvolvimento espiritual, é olhar o mundo como uma corrente toda interligada, que Zaqueu chegou ali naquela situação de fortuna, de riqueza. Tem os seus méritos? Tem. Mas também tem todo um mundo que está em volta que de alguma forma ele ajudou. Teve um professor que lhe ensinou alguma coisa, teve o seu ferreiro lá que arrumava os seus cavalos. Ninguém vive sozinho, ninguém produz nada sozinho. E Zaqueu enxergou isso. Tem gente sofrendo, eu vou ajudar. A parábola nos remete, no meu entendimento, basicamente a isso, né? A gente tem que prover essa ajuda, né, com esses nossos talentos aí voltando. E isso que tu falou, Roberto, também me veio assim uma ideia de que como Zaqueu foi julgado, né? E talvez como existem pessoas nesse mundo que são julgadas e que a gente não sabe o que elas fazem, né? Fazem Julga pela aquela aparência, verdadeira né? caridade, a caridade silenciosa, e que a gente não conhece e a gente julga, né? Então, o exemplo de Zaqueu também nos serve nesse sentido, porque a gente não faça julgamentos precipitados, porque às vezes essas pessoas fazem a caridade verdadeira, que é a caridade silenciosa, né? E nós não sabemos. E esse julgamento nosso não vai ser aqui na Terra, né? O nosso julgamento vai ser em outro plano. Daí sim é o que estava as conquistas da nossa alma, e não só o que a gente aparentou ser, né? Roberto, mais alguma participação, algum destaque? Não? Tudo bem? Então agradecemos a participação das pessoas aqui, uma lista grande aqui, né? De pessoas que participaram hoje dando seu bom dia. E lembrando que se tiver alguma pergunta ainda, pode mandar, a gente manda a resposta depois, sempre à luz da doutrina espírita. Para encerrar as perguntas hoje, o nosso bate-papo, nós podíamos pensar assim: em que consiste a verdadeira propriedade? Thaís, começa contigo. Isso o Dalpiva até já tinha comentado um pouco, e isso é muito importante. É muito fácil a gente saber o que realmente é nosso. É aquilo que nós levamos, porque nós somos espíritos imortais. Nós levamos apenas os nossos sentimentos, aquilo que a gente aprendeu. Então, o resto, nada nos pertence, nem o nosso próprio corpo. A gente fica tão preocupado com a nossa aparência, mas ele vai ficar. Tudo que existe aqui na Terra, na verdade, é um empréstimo de Deus. Tudo isso vai ficar, nada nos pertence. A única coisa que nos pertence é o nosso espírito. E o que a gente acumula no nosso espírito são as nossas qualidades morais, as nossas qualidades espirituais.
tudo que a gente consegue em conhecimento. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso, porque hoje em dia a gente pensa assim, a gente vê às vezes uma senhorinha lá com 80 anos, né? Tentando aprender a ler ou a escrever, ou ver alguém de idade já fazendo um curso superior, ótimo, ele já entendeu que isso vai ficar para ele, a vida continua. Então a gente precisa aprender sempre, nunca é tempo perdido, sempre é tempo de mudar, inclusive os nossos, e principalmente, né, os nossos pensamentos, o nosso modo de ser, porque a gente pensa assim, não, estou muito velho para mudar, eu fui assim a vida inteira, sou ranzinza, sou chato, não gosto disso, não vou mudar. Vai não. continuar. É sempre tempo de começar a mudar, de mudar os hábitos, né? Porque essa é a nossa verdadeira propriedade, a propriedade espiritual. Não é porque envelhece que precisa perder a educação, né? É essa coisa, né? Então, Olha, as pessoas têm que pensar... Desculpe, tem uma coisa que eu não resisto ouvindo essa conversa aqui, aquele dito popular assim, caixão não tem gaveta. É a coisa mais sensata que já inventaram. Né? Isso tudo que a Thaís falou, a gente leva, é o que a gente aprendeu, os bons sentimentos, os bons conselhos, o que a gente deu, o que a gente aprendeu a dar, o que a consciência de o que ainda falta. Isso que a gente leva. O resto aqui, a roupinha, o tênisinho, vai apodrecer tudo aí é da matéria. Isso, sinto muito. Você usa enquanto tá aqui, acabou. Agora, o resto, sim, é o patrimônio nosso que a gente vai poder usar em outras vindas, né? Aí sim, né? Como os talentos, como essa busca de um equilíbrio na distribuição de tudo entre a humanidade. E também é importante, né, que no Evangelho fala assim, né, não se perguntará quando você chegar lá do outro lado o que você tem, né, quais são os seus títulos, o que você acumulou na vida. Vai se perguntar o bem que você fez. Né? Me parece que eu resumiria isso, que nós temos que trabalhar nesse sentido do momento em que nós chegamos aqui, que nascemos, até o último instante. Porque o que tem sentido, agora, especialmente no momento que está se discutindo a questão da aposentadoria, não, vou me aposentar e não quero fazer mais nada. Não. Nós estamos aqui para trabalhar até o último instante, trabalhar pelo nosso progresso espiritual. E quando nós aposentarmos, tem tanta coisa que nós podemos fazer na caridade, na assistência social, necessitados. Quer dizer, não vamos ser um peso aqui, consumindo oxigênio, sem nos produzir nada. E só para encerrar, uma coisa que depois... não vamos parar mais hoje. Mas assim, só para encerrar, uma coisa que ficou assim depois na minha cabeça. Por que não se pode servir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo? Porque Deus simboliza a caridade, o amor. E Mamão simboliza o apego, o egoísmo. Então é impossível. Ou você tem caridade ou você não tem. Muito bem, gente. Olha, o Roberto poderia passar aí rapidamente os endereços das casas para quem tem interesse, né? Em continuar nesse assunto e outros. Os endereços estão todos no Facebook também, né? Hora Espírito Chapecó, mas, Roberto, rapidamente, aqui, São Lourenço do Oeste, Sociedade... Não, os de Chapecó só. Os de Chapecó, vamos lá. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, a casa mais antiga da cidade, Rua São Pedro. Centro Espírita Gotas de Luz, no Pinheirinho. Amor e Caridade, no bairro Palmital, bem pertinho aqui do centro. Associação Nosso Lar, no bairro Santa Maria, na Rua Borges de Medeiros. E o Centro Espírita Seara da Caridade, no bairro Presidente Médici, na Rua São Pedro, também um pouco adiante lá do Bezerra de Menezes. Então, sessões doutrinárias abertas ao público, passes, orientações, consolos, esclarecimentos, que é a função das casas, né? Como hoje temos a mídia, né, ao nosso alcance, ajudando todo mundo. Se você tem dúvida, entre no Facebook Hora Espírita Chapecó. Lá você tem todas as casas espíritas da 12ª região, União Regional Espírita, que o Roberto estava até começando a ler, de São Lourenço, etc. Então tem todas elas, inclusive as de Chapecó, que são as que fazem parte desse programa. Então você pode, ao encontrar, procurar qualquer uma das casas ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp também. Enfim, estamos mais próximos de você do que, né, antigamente era. E obrigado então, Roberto. E como mensagem final, gente, em 1952, Emmanuel, através do Chico,
escreveu uma série de livros, uma coleção, pequenos livros de bolso, que chama assim, onde ele comenta todo o Evangelho. E no livro Vinha de Luz, na mensagem número 100, que fazemos do Mestre? Gente, 1952, muitos de vocês não eram nascidos. Vamos buscar esses livros. Eles são mais atuais do que você imagina. São feitos para cada um de nós. Eu resumi aqui. Mensagem número 100, Vinha de Luz. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos perguntou. Está em Mateus 27, 22. Pilatos perguntou. Aí o Emmanuel fala um monte de frases lá a respeito, e no finalzinho ele diz assim, ó, a grande maioria de vocês, de todos nós, procedemos à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Aí lá no final ele diz assim, Emmanuel, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo a cada dia. Thaís, muito obrigado pela presença e participação. Muito obrigado aos nossos colegas aqui, obrigado aos nossos ouvintes, um bom final de semana a todos. Celso, muito obrigado. Nossa saudação fraterna a todos os ouvintes, com uma semana de muita paz a todos eles. Roberto, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um bom fim de semana. Um grande beijo na alma de todos. Henrique, muito obrigado. Ele que está ali do outro lado, cuidando das nossas, ajudando a gente. E os livros citados hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Espíritos, citado pelo Dalpiva no capítulo 6. A você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita paz, com muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.